Boa noite, irmãos. Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos fazer a leitura no seu santuário. A uma só voz, vamos ler todos juntos? Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos! A minha alma suspira. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde crie os seus filhotes, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Amém. Vamos cantar o hino de número 238, a Deus, o Pai e Benfeitor.
Boa noite, irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui, agradecidos a Deus por esse momento tão precioso que Ele nos fez. Então eu quero cumprimentá-los com a doce paz do Senhor. Este culto, conforme o nosso pastor já falou de manhã, é um culto totalmente diferente, porém, totalmente voltado e a toda honra, toda glória sejam dados ao nosso Deus, que é maravilhoso, que a Ele seja tudo, porque por Ele e para Ele nós estamos aqui. Então, eu quero falar a vocês, amados, que nós estamos fazendo um culto diferente, por quê? São as 3 gerações, comandadas pelas lideranças. A líder Adriana, de jovens, o líder Valdir Melro, e essa que vos fala, líder Celebrando a Vida. Então, nós queremos, principalmente nós, os mais idosos, o nosso desejo maior, irmãos, é de darmos um bom testemunho e levarmos esses jovens, essas crianças que estão chegando agora, para que eles possam trilhar os caminhos do Senhor. Por isso nós estamos alegres, porque o Senhor está conosco. Vamos orar, irmãos? Pai querido, Pai de amor, estamos aqui agradecidos, meu Pai, por tantas bênçãos incontáveis que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigada, Senhor, por esta igreja. Obrigada por esse dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós prestarmos um culto ao Senhor, que é o único e verdadeiro nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor, pela equipe que esteve aqui, Senhor. Se esforçaram de uma forma maravilhosa. Queremos agradecer a todos os componentes, ao som, à mídia, enfim, Senhor. Queremos agradecer porque realmente todos trabalharam, porque trabalharam para o Senhor. Não a homens, somente a Ti, Senhor. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém. Adriana, por favor. É a nossa líder dos jovens. Boa noite, igreja, graça e paz. Os irmãos podem se assentar. No nosso boletim, nós temos alguns recados importantes, que eu gostaria de destacar alguns com os irmãos. Na próxima semana, os núcleos de vidas vão fazer o encerramento aqui na igreja, às 8 horas da noite. E todos os irmãos estão convidados para participar dessa celebração. Na próxima terça-feira, o MCC também encerra suas atividades e os irmãos irão fazer uma formatura aqui com os alunos. E os irmãos também estão convidados para participar às 3 horas da tarde aqui no templo da nossa igreja. Na próxima segunda e terça-feira, o nosso irmão Marcos Okuno vai estar oferecendo um curso de fotografia para iniciantes aqui também na nossa igreja. E os irmãos também estão todos convidados a participar. Você não precisa ter uma câmera fotográfica para participar, apenas vontade de saber mais. Aí os irmãos podem estar procurando a secretaria para fazer a inscrição e trazendo apenas 2 litros de leite, que será destinado para Cristolândia. E os jovens e os adolescentes que irão participar do nosso retiro de inverno precisam estar acertando as inscrições ainda nesse final de semana, então fiquem atentos. E após o nosso culto, nós hoje teremos cantina. As mensageiras do rei estão lá preparando batatas recheadas e estão esperando os irmãos para depois do culto ter um momento de comunhão lá conosco. Os demais recados, os irmãos podem acompanhar no nosso boletim, estando atentos principalmente aos pedidos de oração. Nós temos uma série de pedidos de oração por missões. E hoje, como a Cleide bem falou, a ênfase do nosso culto é encontro de gerações, a família reunida. Por isso, todos nós juntos, independente da idade, da geração, todos juntos louvando e engrandecendo ao mesmo Senhor. E eu queria, nesse momento, conhecer os nossos visitantes, aqueles que estão visitando pela primeira ou segunda vez. Gostaria que ficassem de pé, para que a igreja possa conhecê-los. Nós temos ali 2 jovens, um casal, mas alguns casais aqui também no fundo. Que os irmãos sejam muito bem-vindos, nós temos também mais casais lá no fundo. E que os irmãos também possam se sentir hoje à vontade, possam se sentir em casa para louvar e adorar o nome do Senhor junto conosco.
E agora eu convido também toda a igreja a se levantar e a cumprimentar os nossos visitantes e cumprimentarmos uns aos outros. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, tudo Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim, tudo Ele é pra mim.
Boa noite, irmãos. Dentro do projeto Leve Esperança, ainda no momento missionário, já estamos quase na campanha de missões estaduais, mas ainda pensando no Leve Esperança, uma proposta da Junta de Missões Mundiais, o Núcleo Independência esteve a semana passada levando esperança no Metanoia. O Metanoia é uma casa de passagem que abriga, recebe as pessoas que moram na rua, vindo de outras cidades ou residentes nas ruas de Bauru. E coube a nós o privilégio de estarmos indo antes para conhecer o projeto, verificando as necessidades reais ali encontradas. E nós tivemos a alegria de, na outra sexta-feira, ir com o grupo do Núcleo Independência, não apenas levar uma sopa para tomarmos juntos, não, mas para levar uma palavra de salvação, para levar uma palavra de esperança, para levar uma palavra de dizer para eles que não só o nosso abraço, levamos o nosso abraço naquela noite fria, mas o Núcleo Independência, assim como as pessoas que idealizaram aquele projeto, que é um projeto interdenominacional, e as pessoas ali, elas estão carentes não só de um banho, é um lugar muito organizado, é um lugar que tem apenas um mês de aberto, é aqui na nossa cidade, ali perto, na 13 de maio, 1:45, quem quiser levar esperança, independente daquele dia, que não é uma proposta para aquele momento apenas, mas é uma proposta de esperança, de amor, porque nós falamos para aquelas pessoas ali que Jesus os ama, independente da condição em que eles estão. Então, aquele lugar nos impressionou muito pelas pessoas que trabalham ali, como voluntários, como obreiros, e idealizadores e mantenedores. Então, quem quiser saber mais do projeto Esperança, pode nos procurar, para que nós possamos estar em qualquer momento, na terça-feira à noite, das 20 às 22 horas, na sexta-feira, das 20 às 22 horas, e no sábado. Ali pessoas vão passando, vão tomando um banho, vão recebendo uma palavra. Ali o Léo foi conosco e foi um momento assim de grande alegria. Cantamos de uma forma assim, louvamos ao Senhor e oramos por eles e conversamos com eles também. Então, não só pelo cumprimento de um projeto que foi colocado nas mãos dos núcleos, mas da igreja, mas um cumprimento assim de uma tarefa que pode levar esperança enquanto durar esse tempo aqui, e o tempo é até quando Jesus voltar. Obrigada. Graça e paz, irmãos. Grupo Jardim América, pode vir aqui rapidinho, por favor. Enquanto isso, a gente já vai falando. O que é núcleo de vida da primeira igreja batista em Bauru? Para quem não sabe ainda, são grupos que nós nos reunimos por bairros, praticamente, por regiões da cidade. E neste grupo, é um grupo para estudo bíblico, um grupo menor de pessoas do que toda a nave da igreja. E lá é um momento, então, de crescimento, de exaltação ao Senhor, momento de adoração, de cantarmos, de estarmos juntos, em comunhão uns com os outros, aprendendo mais da Bíblia, do Evangelho de Cristo, e também para a gente fortalecer os nossos vínculos. E são momentos importantes e vale a pena, ele acontece semanalmente. O nosso grupo aqui representado, não está inteiro, tá? Nós somos, em média, 12 adultos e 11 crianças. Acho que é um grupo da igreja que se destaca na área infantil. E nós recebemos, então... Cadê as crianças? Estão escondidas aí atrás? Marcando presença. É um grupo agitado, tem movimento, tem dinamismo, tem uma certa bagunça, mas tem muita reverência ao Senhor e tem crescido bastante na graça de Deus. E nós estamos aqui representando este grupo porque, se você ainda não faz parte de um núcleo de vida, faça parte você também. É um momento muito importante de crescimento nas nossas vidas. E o desafio lançado para todos os núcleos foi de levar esperança. E a gente levou esperança num orfanato, num abrigo de crianças, e assim os nossos filhos também tiveram a oportunidade de crescer com essa visita. Foi um momento muito bom, é na Vila Carmen, aqui em Bauru.
Lá eles abrigam 9 crianças, apenas na atualidade. E nós fizemos uma arrecadação de brinquedos, roupas, livros, calçados. Levamos também um lanchinho especial. E tem uma estrutura física boa, mas são crianças ali que precisam muito de amor, de carinho e do Senhor Jesus. A irmã Lucilene contou a história sobre o plano de salvação para as crianças que participaram muito, não só as crianças, mas também os adultos. Também fez um momento de orientação de higiene bucal, levando um kit também de higiene bucal para cada criança. Nós passamos uma tarde muito gostosa. Os homens do nosso grupo bateram uma bolinha lá com a criançada também, jogaram, foi muito bom, suaram a camisa. E o que mais? Fizemos o lanche no refeitório, foi muito organizado, um momento de oração. Então, além de levar as doações, nós conseguimos compartilhar da palavra de Deus e também fazer esse trabalho de higiene e orientação quanto à saúde bucal das crianças de lá. E nós temos um vídeo para mostrar algumas fotos, rapidamente, desculpa para vocês. Mas tem sido muito edificante. Nós levamos a esperança para eles e nós saímos tremendamente abençoados. E, em nome de Jesus, nós vamos dar continuidade a esse projeto que foi lançado para a igreja, através do irmão Sérgio, que realmente você leva a esperança e você sai edificado. Glória a Deus por isso. Aqui foi na entrada, na chegada. A Maria Fernanda que elaborou o vídeo, montou. Enquanto a Lu contava a história, também nós tivemos algumas pessoas orando e intercedendo por esse momento, para que Deus pudesse agir de forma soberana naquele lugar. Escovando os dentes, caprichado.
Esse foi o fechamento. E nós confessamos aos irmãos que foi difícil sair de lá e deixar as crianças. Tocou no coração do grupo todo, mas louvado seja o Senhor por isso. E quem também quiser mais informações, é só procurar um de nós. E se quiser fazer uma visita também, eles estão abertos. Muito obrigada. Graça e paz, amados. Amém. Vamos nos colocar de pé? É um privilégio a gente estar aqui participando desse momento do encontro de gerações. Nós temos os jovens, os não tão jovens, assim como eu, os não tão jovens quanto eu, quanto alguns outros irmãos, mas nós temos tudo uma coisa em comum. O nosso espírito é o mesmo. É o Espírito que nos une, é o Espírito do Senhor. E essa geração, essas gerações que a gente encontra aqui, a gente tem que transmitir, nós os mais velhos, transmitimos para todos que o amor de Cristo, ele é sempre igual, ele é sempre o mesmo, ele é o ontem, o hoje e o amanhã, e sempre será e vai ser eternamente. Amém? 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 Então nós temos que, durante esse primeiro cântico, os irmãos que estiverem preparados e quiserem oferecer ao Senhor, ofertar ao Senhor, louvando através dos seus dízimos, poderão fazê-los. Amém? Espírito, encha minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, encha minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Que isso possa ser a nossa oração, que nós possamos estar com o nosso espírito sempre voltados ao Senhor, que o Senhor possa estar enchendo-nos com o teu espírito. E é por isso que nós temos o privilégio de dar glórias ao Senhor e dar glórias para sempre. O privilégio que nós temos juntamente com vós, anjos e homens.
Vamos orar pelos nossos dízimos? Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai, pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, Senhor, para aprender mais de Ti, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer pelos dízimos e as ofertas que foram entregadas hoje, Senhor. Quero te agradecer pelos dizimistas e pelos ofertantes que depositaram aqui com carinho o que o Senhor tem dado de bom grado a eles, Senhor. Pai, eu quero te agradecer também aquelas pessoas que não têm condições de dar dízimos e ofertas, Senhor. O Senhor sabe de cada um aqui, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um, Senhor. Senhor, entra com providência, ó Deus, na vida de cada um, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um e o desejo, Pai, que cada um tem de entoar a Ti, Senhor, os dízimos e as ofertas, Senhor. Senhor, que possamos sempre continuar vendo, Pai, que o Senhor é bom, mesmo com as tribulações e as adversidades, Senhor. Senhor, que o Senhor toque no coração das pessoas que vão administrar esse dinheiro, Senhor, que esse dinheiro seja para a Tua obra, Senhor. Quero te agradecer por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos? Vamos dar glórias ao Senhor? Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quantos não conheciam esse hino? Aprenderam? Então vamos louvar novamente. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e o confessarão. Bem forte. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará,
toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Agora eu queria que você desse um recado para o seu irmão que está do seu lado. O recado é o seguinte: vai ser esse que a gente vai cantar daqui a pouquinho. Você vai cantar olhando para o seu irmão. É uma música que eu acredito que todos conheçam. Vamos? Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu canto aleluia, 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 amém. Eu canto aleluia, 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 amém. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu canto aleluia, 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 amém. Eu digo aleluia, 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 amém. Amém. Onde estão as nossas crianças? As crianças podem vir aqui para a gente estar orando por vocês. E eu queria convidar o irmão Valdir para fazer essa oração pelas crianças. Aleluia. Aleluia. Momento pastor Jefferson tanto gosta, hoje eu tenho o privilégio, hein, pastor? Amém. Obrigado pela oportunidade. Tá aqui, ó. Amém. Irmãos, estenda as suas mãos aqui para frente, sinal de bênção, né? Esse culto é um culto especial que fala sobre gerações, sobre encontro de gerações, e aqui a gente vê uma geração que não é uma geração do futuro, é uma geração de hoje, que é bênção hoje, que vai ser bênção sempre. Amém? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu coloco, ó Deus, esses pequeninos, ó Deus, em Tuas mãos, ó Deus.
Pai, eu sei, Pai, que eles são importantes, Deus, para o Senhor, Deus. E o Senhor, Deus, tem grandes planos, Deus, na vida deles, ó Deus. Ó Deus, abençoe, Deus, cada um deles, ó Deus. Que eles venham, Deus, crescer em amor, em alegria, em paz, ó Deus. E não somente em estatura, ó Deus. Mas que eles, Deus, venham ter um coração bom, ó Deus. Um coração, Deus, voltado, Deus, a Ti, Deus. Um coração sensível, Deus, à Tua palavra, ó Deus. Que daqui, Deus, saiam, Deus, pessoas, Deus, que venham evangelizar nesse mundo, ó Deus. Missionários, pastores, ó Deus. Pessoas, Deus, que façam a diferença, Deus, na face dessa terra, ó Deus. Eu te louvo, Deus, e te agradeço, Deus, por essa oportunidade, Deus, deles estarem aqui na igreja, Deus, e eu poder ver, Deus, cada um deles, Deus, crescer, Deus, na tua presença, ó Deus. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, ó Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, hoje, como já tem sido falado durante o culto, é um culto especial, né? Um culto intitulado Encontro de Gerações. E agora a gente tem um momento especial, né? Que é um teatro, né? Que fala sobre celebrando as estações, as vidas que a gente tem, né? Os momentos das faixas etárias da vida da gente. E é um momento que Deus vai falar no nosso coração. A gente vai poder ver várias divisões, né, de vida, né? Jovens, adolescentes, idosos, né, da melhor idade. É um momento especial, né? Que Deus possa nos abençoar com esse teatro, em nome de Jesus. Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42, encontramos um lindo fato registrado. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E, respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada.
perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo
tua glória, Senhor. Tua presença, ó Deus. Onde me torno livre e não há mais temor. Em ti, ó Deus, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor.
Confesso aos irmãos que, vendo o que os irmãos viram essa noite, a começar pela apresentação das crianças, fiquei sentado ali naquele banco, agradecendo a Deus por ter conhecido Jesus. Agradecendo a Deus pela oportunidade que tive, ainda criança, como eles, de conhecer Jesus. E dizer, irmãos, estou prestes a fazer 80 anos. Comecei por aqui, com 7 anos de idade. Nesta mesma igreja, corri pelos corredores da igreja. Mas aqui tive professores abnegados, pastores abnegados, servos de Deus, que dedicaram suas vidas, não só a mim, mas a todos os meus contemporâneos. Quantos estão já na glória? E quantos estão ainda testemunhando de Jesus? Irmãos, confesso que senti naquele banco sentadinho ali, uma alegria santa no coração de fazer parte desta igreja. De me lembrar de tantas oportunidades que Deus me deu e quantas coisas dele recebi. E eu tenho certeza que essa minha experiência é a experiência da grande maioria dos irmãos que estão sentados aí. Mas há muitos aqui nesta noite que ainda não tiveram a coragem cívica de agir como criança e dizer: Jesus, entra no meu coração. Vem morar comigo. Jesus, eu quero confiar em Ti. O hino que vou cantar, o título é Confio em Deus. A esperança do meu coração é que todos que estão aqui nesta noite, os visitantes principalmente, aqueles que ainda não deram um passo na direção de Jesus, possam saber que Jesus é fiel a todos nós, é fiel a todos os seus filhos, é fiel a todos aqueles que temem o seu nome e que procuram andar segundo os seus padrões. E Ele tem um coração muito grande para todos nós. Todas as partes que me antecederam me fizeram o meu coração transbordar de alegria por poder aqui estar vendo tudo isso, participando de tudo isso, vendo que a igreja caminha. E estava pensando, quando me lembrei da morte do Dr. Eli Correia, amado irmão, filho do pastor Henrique Cirilo Correia, que tivemos oportunidade num grupo de irmãos ir a São Paulo, capitaneados pelo pastor Jefferson, para ali ministrar a ceia do Senhor com ele, numa oportunidade, e outra participar de um almoço que ele ofereceu para nós lá, e de perceber a alegria do coração dele. E na semana que antecedeu a sua morte, conversei com ele, liguei para ele em São Paulo, e ele dizia: irmão Aniel, ore por mim, minhas forças estão diminuindo. 92 anos para 93. Vida abençoada, digna. E eu agradeço a Deus pela visão do nosso pastor em ter se disposto a ir a São Paulo, abençoar aquela ovelha lá. Em 1938, o reverendo W.C. Martin escreveu este hino, Confio em Deus. E ele está persistindo através dos anos. E chegou até nós, chegou até o Brasil. E eu estou tendo a oportunidade nesta noite de compartilhar este hino com toda a igreja. E eu quero que os irmãos se sintam alegres e felizes como eu estou, de saber que Jesus, aonde quer que nós possamos ir, Ele caminha conosco, independente da nossa vontade, Ele vai conosco. Israel.
confio em Deus, aonde quer que vá, em terra firme ou sobre o irado mar, e seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará, e seja, pois, aonde eu for, confio em Deus, em seu excelso amor. A linda flor recebe o seu cuidar e guia as águias no espaçoso ar. E se ele assim cuidar de mim, confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará, e seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Por vales ou deserto abrasador, com ele irei e sem nenhum temor, e pela mão conduzirá. Confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará, e seja, pois, aonde eu for, confio em Deus, em seu excelso amor. Ontem tivemos uma festa bonita da família lá na chácara. Quem foi? Muita gente. Eu levei minha família toda na chácara. Toda? E hoje prestei um culto com cheiro de nenê. O Timóteo está aí, depois os irmãos podem olhar. Final de semana que vem, na sexta-feira, nós temos o nosso encontro, encerramento dos núcleos, 8 horas aqui no nosso salão.
O horário já foi e eu tenho muita coisa para falar aos irmãos. E eu espero que os irmãos tenham um pouco de paciência comigo, combinado? Encontro de gerações, adolescentes, jovens, terceira idade, todos juntos louvando e adorando a Deus. Que noite preciosa, quando a gente pode pensar nas nossas gerações. E eu quero pensar com os irmãos lá no livro de Josué. Quem veio na quarta-feira viu que eu preguei nesse texto, capítulo 24, quando nós, durante todo esse mês, passamos ouvindo a voz de Deus através desse tema família. Família, um projeto de Deus. E nessa noite nós vamos conversar sobre família reunida, encontro das gerações ou encontro de gerações. Josué capítulo 24. Quem for encontrando, por favor, se coloque em pé em reverência ao texto sagrado. (24, 14) diz assim a palavra do Santo Deus. Todos encontraram? Amém? 14, diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós o abandonarmos, ó Senhor, para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo qual nós passamos. Vamos orar? Senhor, fale conosco mais uma vez. Nesse culto tão bonito, quando pudemos contemplar várias gerações servindo ao Senhor com alegria, te pedimos que esse momento da Tua Palavra possa trazer reflexão ao nosso coração e possamos pensar como igreja, como família do Senhor, no investimento da próxima geração. Muito obrigado, Senhor Deus, porque todos nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. E já ouvimos tantas coisas, fizemos tantas reflexões, e te pedimos que o Senhor mais uma vez fale conosco através desse texto. É a nossa oração em Jesus. Amém. Assentai-vos. Na realidade, mesmo aquelas pessoas que não pensam tanto em família, querem ter uma família, e querem ter uma família, mas uma família reunida, uma família compacta. E para a nossa sociedade, o encontro de gerações é um grande problema. Na realidade, a sociedade não sabe o que fazer com o encontro das gerações. Cada vez mais as pessoas são divididas por rótulos e as gerações estão sendo colocadas. Até a década de 60, por exemplo, nós falávamos de gerações que eram quase que gerações centenárias. As pessoas daquele mesmo século pensavam da mesma maneira. Mas a partir da década de 60, com o movimento da nova era, nós temos várias gerações emergindo no nosso contexto social e nós muitas vezes temos alguns conflitos, porque são conflitos de gerações. Isso também aplaca e chega à igreja com um impacto muito forte. Na realidade, nós temos isso com muita naturalidade. A nossa igreja, pela graça do Senhor, tem lidado com isso com muita naturalidade, mas em alguns casos, em algumas igrejas, há grandes problemas por conta das gerações. As gerações emergentes, por exemplo, os adolescentes e jovens que querem, não no nosso caso, mas em alguns contextos, que querem fazer de um culto um show, e aí querem ter tudo no culto, menos o ensino bíblico. E nós temos uma geração antiga também, que vai falar assim: não, culto verdadeiro é aquele que tem cantor cristão e só hino do cantor, porque o cantor cristão vem depois de Apocalipse, acaba a Bíblia e já é tão sagrado quanto o texto bíblico. Mas a coisa mais bonita da igreja é quando nós estamos todos juntos e aí nós cedemos um pouco o nosso gosto, o nosso estilo para outra geração, e é nessa
relação de gerações que a igreja vai crescendo. E por isso eu louvo a Deus pela nossa igreja. Nesse culto, por exemplo, nós tivemos teatro, alguns cânticos quando a minha geração passada foi adolescente. Fui bem politicamente correto, né? Tivemos hinos, cânticos. A nossa igreja tem aqui os meninos da música contemporânea. No mesmo culto nós temos coral. E é nessa interligação que a gente vai crescendo, porque nós estamos todos querendo servir ao Senhor e servir ao Senhor com integridade, servir ao Senhor com alegria. Mas em outros momentos, em outros contextos, essa crise de gerações cria vários problemas. E eu quero depois falar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, nessa noite eu falo a irmãos de 8 e a 80. E aí o pastor ou os líderes da igreja sofrem uma pressão violenta. Não sei se você já parou para pensar nisso. Porque o jovem, o adolescente quer que eu fale numa linguagem para eles. E aqueles mais experientes da vida querem uma linguagem um pouco mais formal, com um tom pastoral, uma voz coloquial do pastor. Então eu tenho aqui nessa noite, por exemplo, como encontro de gerações, como igreja, como família cristã, eu tenho irmãos que são da época do jornal, que pegaram o jornal de manhã e não saía para o trabalho sem ler o jornal. Tenho ou não tenho? Só o jornal. Aí eu tenho uma outra geração, que me ouve aqui também, que ouvia as notícias pelo rádio, só pelo rádio. E depois eu tenho uma outra geração que veio ver as notícias na TV com caixa de madeira, preto e branco. 2 canais, tinha 2 botões, um de ligar e um de trocar os canais. Eu tenho uma outra geração, na sequência dessa, que tinha uma TV Sharp com 10 canais e tinha um aparelhinho que colocava assim em cima, chamado UHF, é isso mesmo, eu ia falar VHF, UHF. Eu não sou dessa geração, então tinha essa televisão tinha lá na minha casa. E também eu falo nessa noite para aqueles irmãos que já nasceram com a televisão colorida, que depois chegava da meia-noite e ficava um monte de listinhas de cores, porque não tinha mais programação. Depois eu falo nessa noite, alguns que eu estou vendo aqui, a uma geração que já nasceu com controle na mão, década de 90. E depois agora nós temos a geração que não tem mais simplesmente o controle na mão, mas tem o celular na mão. E alguém brincou comigo essa semana dizendo que daqui a alguns anos, se a tecnologia continuar assim, as crianças já vão sair da barriga da mãe com o celular na mão e vão tirar uma selfie do médico. Porque esse é o processo evolutivo da tecnologia. E aí nós ajuntamos todo esse povo dentro da mesma igreja, dentro da mesma casa, dentro do mesmo teto, e todos nós juntos temos um único só motivo de louvor e adoração, que é o nosso Deus. E é por isso que nesse texto que nós conhecemos tanto, Josué faz um levante, ele convida toda a congregação, faz um ajuntamento, ele faz uma assembleia, ele desafia o povo a servir ao Senhor. Acompanhe comigo o versículo 14, a servir ao Senhor com integridade. Ele chama o povo de Deus a temer ao Senhor, a buscar uma vida de fidelidade. Ele chama o povo a deitar fora os ídolos, jogar fora tudo aquilo que não agrada a Deus, a idolatria, deitai fora os deuses aos quais vossos pais serviram, e servir, porém, portanto, ao Senhor. E aí depois no versículo 15 ele fala assim: eu não sei se vos compete ficar nessa intriga, porque havia dentro do povo de Deus uma intriga, uma divisão. Nós somos 100% Deus. E tinha uma galera lá que não era completamente 100% Deus. Aí Josué chega para o povo e fala assim: olha, versículo 15: se vos parece mal, se parece ser enfadonho servir ao Senhor, se parece ser algo cansativo servir ao Senhor, escolhei hoje, tome uma posição hoje. Ou vocês servem os deuses desse mundo, ou vocês servem ao Senhor. Independente daquilo que vocês vão escolher, diz Josué, eu, porém, levantarei a minha voz e falarei assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês querem prestar culto ao dinheiro, se fosse nos nossos dias, ele falaria isso. Se vocês querem servir ao dinheiro, à carreira, qualquer outra coisa, eu não me importo tanto. Eu tomo uma posição de fé. Eu vou lutar pela minha família.
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí o povo, de forma surpreendente, na minha concepção, responde a esse clamor de Josué. Olha o que o povo responde, acompanhe comigo, 16. Então respondeu o povo e disse: longe de nós, Josué, abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, é Ele quem nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa de servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos entre todos os povos pelos quais também nós passamos. Nós temos plena consciência, Josué, nós também vamos te seguir, nós também vamos servir ao Senhor, nós também vamos colocar as nossas casas, as nossas famílias à disposição do nosso Deus. Aconteceu isso? Porque quando a gente faz um grande clamor, quando a gente faz uma grande movimentação, quando a gente lança um grande desafio, tem muitas pessoas que ficam emocionadas e impactadas por aquele momento e no calor daquele momento tomam uma decisão. Aconteceu com o povo de Deus. Longe de nós abandonarmos o Senhor, nós vamos servir ao Senhor com alegria. Vire comigo algumas páginas, entre aí no livro de Juízes, porque 24 de Josué é o último capítulo, entre em Juízes, capítulo 2. Juízes, capítulo 2, verso 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Entenderam o texto? Se você acompanhar comigo, no versículo 6, o texto está falando que todo o povo estava junto com Josué. Josué foi aquele que dividiu as terras ali na terra prometida, deu a herança para cada um foi para a sua casa, cada um foi para a sua terra, possuíram a terra. E diz o texto no versículo 7, que o povo serviu ao Senhor todos os dias em que Josué estava de pé. Enquanto houve liderança no povo de Deus, aquele povo continuava marchando, continuava servindo ao Senhor, continuava sendo fiel a Deus. Mas houve um momento que aprove ao Senhor recolher esse grande servo e depois as coisas começam a sair fora do eixo. E diz o texto no versículo 7, que aquela geração viu todas as grandes obras que Deus havia feito. E a pergunta que o texto coloca para nós, então, quais são grandes obras? No caso de Josué, por exemplo, guiou o povo na travessia do Rio Jordão, onde foi feito um grande milagre e eles passaram o Rio Jordão rumo à terra prometida. Aquele povo conhecia essa história. Aquele povo conhecia a história quando Josué elegeu 12 pessoas para erigir um altar de louvor a Deus depois da passagem pelo Rio Jordão. Eles viram o milagre. Josué e o povo viu a grande destruição de Jericó. Jericó caiu, as muralhas de Jericó caíram. Eles viram isso, eles viram a ação de Deus, eles viram Deus salvando a prostituta chamada Raabe. Eles viram que Deus tinha capacidade de fazer tudo o que Ele queria. Eles viram como Deus é zeloso quando Ele olha para a vida de Acã. Os irmãos que conhecem as Escrituras sabem do que eu estou falando. Quando Acã pega uma capa e fica escondendo a sujeira debaixo do tapete, e Deus, de forma muito zelosa, fala assim: tirai a capa de Acã, tira isso, eu sou um Deus zeloso. Aquele povo viu Deus dando a terra prometida, mas aquele povo foi capaz de pegar todas essas experiências maravilhosas com Deus, fechar em si mesmo e não contar para a próxima geração. Se você olhar comigo, no versículo 8, diz o texto
que faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor. E a Bíblia narra que ele é servo do Senhor, com idade de 110 anos. Versículo 9, sepultaram ele lá na região montanhosa de Efraim, e foi congregado então a seus pais toda aquela geração. E o texto vai dizer no versículo 10 que nasceu, que ressurgiu, que emergiu na história do povo de Deus, uma geração que não conhecia Deus, que não conhecia os feitos de Deus. Eu não sei se nós temos a compreensão, como pais, como os líderes da igreja, que nós somos responsáveis pela próxima geração. Assim como a salvação chegou até nós com muito zelo, com muito amor, com muito cuidado, assim como pessoas investiram tempo, disposição, recursos financeiros para essa salvação chegar até nós, nós temos a obrigação diante de Deus de investir tudo que temos e somos para que a próxima geração venha louvar o Senhor. Não tem nada mais bonito do que ver as nossas crianças. Eu louvo a Deus pelas nossas crianças, que agora tem uma turma bonita. Eu fico imaginando, daqui 10, 20, 30 anos, essas crianças aqui à frente, conduzindo louvor, pregando onde eu estou, fazendo a obra do Senhor e levando o nome da PIB adiante. E acima de tudo, levando o Evangelho do Senhor Jesus. Mas depende da nossa atuação e vai depender do nosso empenho para falar a essa geração. Os pais são chamados a falar aos seus filhos os grandes feitos de Deus. Você, pai que me ouve, você tem a responsabilidade diante de Deus de compartilhar, de falar tudo aquilo que você já viveu, tudo aquilo que você já experimentou com o Senhor, para que o seu filho seja um cristão. Para que a sua filha não vá namorar com uma pessoa que é do mundo. Para que o seu menino não vá, depois de algum tempo, servir outros deuses. O que Josué está falando é o seguinte: eles abandonaram. Para a gente entender um pouco, é como se você, cristão, que ensinou seu filho, sua filha, aqui na igreja, você ensinou no Evangelho, é como se o seu filho chegasse para você e falasse assim: agora eu não vou mais servir ao Senhor Jesus. Aí você, espantado, olha e fala assim: mas você vai servir a quem? Eu agora sou budista. Eu agora trabalho para o Islã, sou um guerrilheiro. Ou se você visse no telejornal a foto do seu filho estampada e a Interpol procurando o seu filho porque agora ele é um homem-bomba. Mais ou menos isso. Surge uma geração que não conhece nada de Deus, que não conhece nada das coisas do Senhor. Diz o texto que eles não conheciam, não sabia nada, absolutamente nada de Deus. Cabe aos pais, no dia a dia, falar, compartilhar, ensinar, levar os filhos a servirem ao Senhor. Uma das coisas que nós precisamos aprender de verdade é ensinar a próxima geração a amar a igreja. Quantos irmãos aqui amam a igreja? E a nova geração está surgindo, e nós precisamos ensinar esse povo a amar essa igreja. É muito triste, é lamentável olharmos para o versículo 10 e vemos que surge uma geração que não conhece o Senhor. Eu fico imaginando, será que aqueles líderes não fizeram outros líderes? Será que aqueles líderes não abriram porta para que outra geração viesse adorar ao Senhor? Será que aqueles líderes ficaram simplesmente sentados na cadeira só para ter o status de líder e não formaram outra geração? Será que aqueles pais foram irresponsáveis, negligentes e não falaram da graça, não falaram do amor, não falaram de tudo aquilo que Deus já tinha feito? Uma geração que não investe na próxima geração é uma geração infrutífera, egoísta. Não podemos pensar na igreja, na nossa família, somente para nós. Uma geração que não investe nas próximas gerações, nas gerações subsequentes, é uma geração ingrata, pois Deus nos ensina a deixarmos um legado de fé e não somente bens humanos. Uma das histórias, meus irmãos, que mais impactou meu coração, o irmão Aniel falou da vida do irmão Eli. E no dia que eu estive na casa dele, em São Paulo, eu pensava que eu amava a igreja, de verdade. Mas quando eu ouvi o relato e o testemunho daquele irmão, que depois de mais de 30 anos já não estava mais em Bauru, e mesmo assim mandava o seu dízimo,
orava pela igreja, preocupado com a igreja. Eu me lembrei disso. E para muitas pessoas, talvez, a história da nossa igreja ou a história do templo onde nós estamos nem tem tanta relevância. Ou outras pessoas gostam muito de falar só da história do templo. E aí cada um tem a sua visão e cada um pega o seu óculos, veste e vê o que quer. Nós precisamos, como igreja, ensinar a nova geração a amar a nossa igreja, a PIB de Bauru. E agora eu queria ouvir um amém. Porque alguns irmãos, lá atrás, na década de 50 e 60, fizeram empréstimo, fizeram carnê, doaram um monte de recurso que tinham para construir esse templo. E só esse legado já deveria provocar em nós inquietação. Acima de tudo, eu não fico tão preocupado ou tão nostálgico somente com o templo. Eu fico imaginando a fé daquele povo, e alguns irmãos aqui estavam naquela época, do povo lá no passado, pensando em nós, fazendo essa nave grande, para que várias famílias hoje pudessem estar aqui. E nós, muitas vezes, entramos por aquela porta e não rendemos graças às gerações que ficaram antes de nós. Nós temos uma dívida com a próxima geração. Para mim, os irmãos da PIB de Bauru do passado legaram acima do templo visão de alcançar novas pessoas. E hoje nós temos o nosso templo, hoje nós temos esse legado de fé. E a pergunta que eu faço para você que me ouve e também para o meu coração: o que nós vamos deixar para a próxima geração? Será que nós estamos contando todas as bênçãos de Deus para a próxima geração? Será que nós estamos falando para essa geração? Será que nós estamos influenciando a próxima geração? Será que nós queremos mesmo, de fato e de verdade, que as crianças venham assumir a liderança da igreja, que eles sejam fiéis ao Senhor, que eles amem a Deus acima de todas as coisas, que eles sejam completamente íntegros, que eles sejam fiéis, que os nossos jovens e adolescentes cresçam num ambiente saudável, eles possam olhar para alguns irmãos com os cabelos brancos e falar assim: olha, eu quero chegar lá, igual aquele irmão ali. Eu falo àqueles que leem o jornal e àqueles que estão tentando, já estão incomodados e querem mexer no celular nessa noite. Isso é igreja. E Deus é Pai de todos. E todas as gerações devem louvar ao Senhor. O tempo está acabando, eu preciso encerrar, mas vá comigo lá no livro de Salmos. Capítulo 100, Salmo 100. Muito conhecido nosso, muito recitado, principalmente por esse que vos fala. Mas vá lá comigo no Salmo de número 100. Nós cantamos, inclusive, esse salmo com muita frequência. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Vejam que o salmista, ele é missionário. Ele não queria que o louvor ficasse restrito a Israel, que o louvor fosse para todas as terras. Servi ao Senhor com tristeza, com obrigação, com pesar. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico, não com murmuração. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e nós dele somos. Somos do seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Aí eu cheguei no versículo que eu queria. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Repita comigo: Deus é fiel. Por que a gente não conta isso para a próxima geração? Por que a gente não passa para a próxima geração essa fidelidade de Deus? Cabe a nós contar para eles que Deus é fiel. Ele foi, Ele é e Ele o será eternamente. Essa é a promessa bíblica. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, hoje e o será eternamente. 145 de Salmos, para encerrar.
145. Diz assim o texto sagrado: uma geração contará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Concluo a minha palavra dizendo que negligência é pecado. Se você que está aqui hoje é crente, você tem a responsabilidade de ensinar a próxima geração a ser cristã, a andar nos caminhos de Deus, a amar a igreja, a servir o reino de Deus, e precisamos de verdade colocar em prática aquilo que nós falamos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E servir ao Senhor não é só vir à igreja. Servir ao Senhor é falar assim: Deus, eu e minha casa, eu e meu carro, eu e meus dons, eu e meu filho, eu e minha esposa, estamos aqui à disposição, onde tem serviço para nós realizarmos na tua obra. E assim a próxima geração vai ver que nós amamos a Deus, que o nosso coração está nas coisas de Deus, e a nossa geração contará para a próxima geração as grandes obras que o Senhor fez, faz e continuará fazendo em nós e através de nós. O meu desafio para você que me ouve é que você deixe um legado de fé, para que você deixe uma marca na sua família e também na sua igreja. Se você falecesse hoje, se Deus te chamasse hoje, o que as pessoas iriam falar no culto fúnebre a seu respeito? Que marca você deixaria na sociedade hoje? Se Deus arrancasse a sua casa da onde ela está, se Deus fizesse assim, ó, tirou a casa dali e colocou em outro canto, será que os vizinhos lembrariam de você como cristão? Nós precisamos contar as grandes coisas que Deus tem feito para que a próxima geração venha louvar e adorar a Deus. Por isso, a PIB de Bauru é uma igreja multiforme, conforme está no Novo Testamento. Eu vejo cabelos brancos daqui, e o meu também já está ficando, sem problema nenhum. Vejo uma galerinha jovem lá atrás, e nós todos aqui servindo a Deus através do Senhor Jesus. Há um só batismo, um só corpo, uma só fé, um só amor e um só desejo de adorar a Deus e de fazer com que a próxima geração continue aqui louvando, louvando, louvando e levando o Evangelho adiante. Seja com 8, com 80, com 35, que é o meu caso, estou na metade do caminho. Quem é aqueles que vão casar? Todos juntos, uma grande família reunida. E o nosso propósito não é agradar A, B, irmão, pastor, nada disso. Nosso propósito é adorar a Deus e colocar nossa família à disposição do reino de Deus. Como o culto hoje está assim um pouco nostálgico, nós vamos cantar um hino que eu confesso que é da minha infância, que fala assim: finda-se este dia que meu pai me deu. Vamos colocar em pé, vamos cantar com muita alegria. Jesus,
Quem tem menos de 35 pode sentar. E o culto não acabou, espera. Calma aí. Menos de 35 está sentado. Deixa ele sentado. Nós hoje, na PIB de Bauru, somos a maioria. E eu quero convidar, convocar e desafiar você a ser um exemplo para a próxima geração. A próxima geração vai ver em nós o nosso amor, o nosso carinho e o nosso zelo pela igreja e pelas coisas de Deus. Sentai-vos. Agora de pé, de 35 para baixo. E agora eu quero que daqueles de 35 para cima olhem a nossa responsabilidade de influenciar essa geração a continuar servindo ao Senhor com alegria. Assentai-vos. Natália. Eu não posso apresentar o meu próprio filho, mas eu quero mostrar. O pastor Ismael é que vai apresentar daqui a alguns dias. Então os irmãos falem para ele, olha, ele não apresentou, senão ele vai ficar sentido comigo. Então eu quero mostrar aos irmãos, Timóteo, e os irmãos depois podem dar uma... Tá de gravatinha, bonitinho. E eu quero que você dê um abraço aí no seu familiar, para a gente encerrar o culto. O mês da família inteiro, eu passei o mês da família assim, com os irmãos, que é a minha família da fé, mas sem a minha esposa. E hoje eu quero encerrar o culto abraçado com ela. Abraça aí quem está do seu lado. Vá atrás da sua família, eu espero, não tem problema não. Isso, ajunta aí. Quem está sem, ajunta aí. Acha seu pai aí, Paulão. Os adolescentes aí, ó, vão atrás dos pais, eu espero. Pode ir lá, Cleide. Adriana, vai atrás da sua turma lá. Eu queria que no 3 a gente falasse assim, eu amo a minha família. Vamos no 3? 1, 2, 3. Eu amo a minha família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e da tua casa. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê uma semana de paz. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que culto maravilhoso, várias gerações servindo ao Senhor, e nós queremos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a ensinar a próxima geração a te amar acima de todas as coisas. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, líderes da igreja, com essa grande responsabilidade de influenciar a próxima geração. Ó Deus, que os adolescentes, os jovens possam olhar para nós e desejar o mesmo casamento, a mesma alegria, a mesma vida que tivemos, não de carreira profissional, mas uma vida em prol do teu evangelho, uma vida engajada na tua igreja, uma vida zelosa pelas tuas coisas. E te pedimos assim, que o Senhor nos dê uma semana de paz na tua presença. E agora, com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça infinita e salvadora do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo do Senhor seja derramado sobre a primeira Igreja Batista de Bauru e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Pode sentar. Após o pós-lúdio, eu espero os irmãos lá na frente, juntamente com a Cleide, com o Valdir e com a Adriana, nós 4 estaremos lá cumprimentando a igreja, tá bom? Após o pós-lúdio, nós, líderes, sairemos e estaremos cumprimentando os irmãos lá na porta. Boa noite a todos. E eu espero vocês lá na cantina, tá bom? Eu já comprei minha batata, vou para lá. Vamos ouvir então o pós-lúdio e vamos orar pela nossa semana.